Pessoal, boa noite. Vamos começar então. A gente aguardou aí um tempinho já. Conseguem me ouvir bem? Tranquilo? Ok. Pessoal, então hoje quinta-feira, né? Dia 24, né? 24 de julho de 2014. A gente está aí repetindo a aula de LVM Raid para quem não teve a oportunidade de assistir na semana passada. A gente vai falar sobre LVM Raid, a integração das duas tecnologias, Raid via software. Essa aula tem como objetivo apresentar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o sistema de webconferência que a gente utiliza nos cursos da eGeek Academy, ok? Então, para vocês conhecerem um pouco do nosso método, da nossa metodologia de ensino, ok? A gente tem maiores informações sobre a metodologia no nosso site www.egeekacademy.com.br e a partir de agora a gente também está com um blog www.geeked.com.br. Tá? Logo nós vamos ter atualizações nesse blog, tá? Com artigos e tutoriais novos em várias áreas de TI. Então é um bom lugar para vocês nos acompanharem também. Ao final do curso eu vou sortear uma vaga. Ao final da aula, né? Desculpa, eu vou sortear uma vaga para o nosso curso de Linux, o primeiro curso da formação. Quem quiser dar uma olhada depois na nossa ementa, está disponível no site. Qualquer dúvida pode entrar em contato também por e-mail. Tudo bem? Eu gostaria que vocês deixassem a máquina virtual desligada por enquanto, tá? Porque daqui a pouco a gente vai inserir alguns discos nela e para isso tem que estar desligado. Tudo ok? Se vocês estão me ouvindo, digita áudio só para confirmar. Denis, Denner, Douglas, Sérgio. Ok. Algum de vocês chegaram a pegar alguma parte da aula da semana passada? Ok. Bom, vamos lá então. A primeira parte que a gente vai falar é sobre RAID, ok? O que é o RAID, né? Vocês conseguem ver o slide de número 3 com a pergunta o que é o RAID? RAID, se eu for traduzir, significa matriz redundante de discos independentes ou matriz redundante de discos baratos. Então foi uma forma, uma tecnologia criada para que você possa unir vários discos, juntando a capacidade de armazenamento e também para ajudar na fragmentação de arquivos e, consequentemente, no desempenho de leitura e escrita, que são coisas importantes em servidores. Okay? Com RAID eu consigo duas coisas. Posso conseguir duas coisas, duas características importantes: redundância e desempenho em leitura e gravação. O RAID ele tem vários níveis. Tem um nível que só trata redundância, tem um nível que só trata fragmentação, tem níveis combinados que permite que você obtenha essas duas vantagens. Okay? Existe o RAID via software e existe o RAID via hardware. O RAID mais utilizado é o RAID via hardware. Por quê? Ele tem uma performance melhor, porque ele não depende da camada do sistema operacional, do kernel. O RAID via software depende do kernel. Então, assim,
sem falar que se você tiver um problema no SO que possa impactar no RAID, você vai ter problemas aí, certo? Em termos de performance, o RAID via hardware é melhor, tá? Só que o RAID via software tem um custo menor, ok? E te dá uma flexibilidade de você poder trabalhar com vários discos diferentes, tá? Ao contrário do RAID via hardware, sem falar que o RAID via hardware ele torna-se um ponto de falha. Caso a controladora der problema, você tem que ter uma controladora igual a que você utiliza no RAID via hardware. Okay? Então, assim, tem vantagens e desvantagens cada tipo de RAID. O legal do RAID via software é a flexibilidade de poder trabalhar com discos diferentes e o custo. Ok? Tranquilo até aqui. É uma tecnologia que surgiu no final da década de 80, tá, em torno de 1988. Foi criado com o objetivo de ser uma solução barata para garantir disponibilidade da informação armazenada em disco. Quando eu falo redundância, eu quero dizer o quê? Quem poderia definir para mim o que seria essa redundância? É você ter componentes reservas para atuar caso o componente principal falhe. Por exemplo, eu estou com um disco no servidor. Aquele disco teve alguma falha mecânica, por exemplo. Deu uma falha naquele disco, o outro disco assume e eu continuo mantendo a minha disponibilidade. Tá? Continuo fornecendo os meus serviços. Então isso é redundância, é você ter um componente reserva para substituir um componente com defeito naquele momento e você manter a sua disponibilidade. Então a gente tem os discos redundantes, a gente tem os servidores redundantes, a gente tem fontes redundantes para que a gente possa garantir disponibilidade. Ao contrário do que alguns podem pensar, RAID, por exemplo, o RAID que a gente utiliza para fazer espelhamento, para eu ter redundância, tudo que for gravado num disco é gravado em outro, muitos pensam que isso é backup. Não é backup. Por quê? Tudo que você fizer num disco reflete em outro. Então, se você remove um arquivo A no disco A, ele vai ser removido também no disco B, porque eu tenho um espelhamento. Então, RAID nível 1, que é o RAID para espelhamento, ele não é backup. Tá? Então, cuidado para não confundir as coisas. Redundância é você manter o seu serviço disponível, caso ocorra uma falha. Ou seja, eu vou ter tolerância à falha, tolerância a erro, como o Sérgio disse. Tranquilo? E tem o ponto da performance também, que é muito importante em servidores, você ter uma boa velocidade de gravação e leitura de dados, tá? Para que as suas aplicações, sistemas de grande porte, tenham um desempenho satisfatório. Okay? Existem vários níveis de RAID, a gente vai tratar alguns só. O RAID que a gente vai fazer na prática aqui hoje é um RAID nível 5, que eu tenho tanto a redundância quanto a fragmentação. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Fiquem à vontade para perguntar, ok? Na hora que eu for compartilhar a tela com vocês, pessoal, eu vou desabilitar o webcam, ok? Para que não fique sobrecarregado o link de vocês e não comece a cortar o áudio. Uma dica que eu dou é evita fazer download ao mesmo tempo, se você não tiver uma conexão muito boa. Evite fazer upload, buffer de vídeos no YouTube, porque senão pode cortar o seu áudio. Tá? Seguindo. Bom, o que é redundância ficou claro, né? Tem alguma dúvida sobre esse conceito? É você ter o componente reserva para substituir o componente principal, mantendo a disponibilidade dos meus serviços. Tá? Quando eu crio uma matriz, uma união de vários discos, dependendo do nível de RAID que eu utilizo,
um dos discos pode falhar, ou 2 dos discos podem falhar, que o meu serviço ainda continua disponível. Eu vou mostrar quais RAIDs seriam esses, quais níveis seriam esses. Pessoal, conseguem ver a figura do slide 6? A gente tem uma figura que ilustra o RAID de nível 0. O RAID de nível 0 ele é utilizado para fragmentação de dados. Ou seja, eu tenho uma matriz aí chamada /dev/md0. O Linux ele aloca um arquivo dispositivo para representar a matriz, no caso md0, né, em /dev. Se eu tiver mais de uma matriz, eu vou ter um md1, md2 e assim sucessivamente. Então esse md0, no caso aí da figura do slide 6, é composto por 2 discos, HDA e HDB. Veja que eu tenho um arquivo aí, representado pela informação A, que vai ser gravado nessa matriz da seguinte forma. Ele fragmenta, no caso, essa informação de acordo com a quantidade de discos. Então ele pega a informação A e divide em A1 e A2, e grava A1 em HDA e A2 em HDB. Qual que é a vantagem desse tipo de RAID? Também conhecido como stripping, ou fragmentação. Eu consigo ter uma velocidade de leitura e gravação maior do que eu teria no armazenamento simples, certo? No armazenamento comum. Porque eu estou utilizando 2 controladoras de discos diferentes para fazer parte do trabalho. Agora, tem uma desvantagem esse RAID de nível 0. Alguém poderia me dizer qual que seria? Qual seria o problema desse RAID de nível 0? Aí eu estou vendo só fragmentação. Ele garante para mim redundância? Veja só, se um dos discos forem perdidos, a minha informação fica corrompida, a minha informação A fica corrompida. Certo? Então é um risco muito grande utilizar a RAID nível 0. Então praticamente não é usado dessa forma. Tá? Ele é combinado com algum outro nível que me garanta redundância. Tá? Mas em termos de performance é excelente. Tá? No caso, não seria lento, teria uma velocidade maior, viu, Denner? Só que é um custo muito alto, que é não ter redundância. Então, se um dos discos falhar, já era. Eu perco os meus dados. Mas foi importante o RAID nível 0 para poder evoluir outros níveis que têm também uma característica de redundância também. Vamos ao slide de número 8. Então, o RAID nível 0, ou stripping, então vou ter vários discos que vão ser vistos como um disco só, por isso matriz de discos. Esses arquivos vão ficar fragmentados em vários discos, e isso agiliza a leitura e gravação, tá? Que eu consigo fazer leitura e gravação de várias partes do arquivo, porque eu vou estar utilizando controladoras de discos diferentes. Tá? Então a vantagem é ganho de desempenho, só que não garante redundância. O RAID nível 1, conforme o slide de número 8, eu tenho aí um arquivo dispositivo MD0 composto por 2 discos, certo? HDA e HDB, e eu tenho informação A que está sendo gravada tanto em HDA quanto HDB. Ou seja, toda operação que for feita no HDA vai ser feita no HDB. Então tem um espelhamento ou mirroring. Isso aqui não é backup, tá? Porque se você remove acidentalmente um arquivo no HDA, por reflexão isso é feito no HDB também. Ok? Vantagens então é redundância. Alguém consegue ver alguma desvantagem nesse nível de RAID?
Por exemplo, na hora de fazer um RAID de nível 1, o ideal é que eu tenha 2 discos de mesmo tamanho e de mesma velocidade. Por quê? Porque senão você acaba tendo o desempenho do disco mais fraco. Então, por exemplo, eu tenho um disco A de 7.200 RPM, tenho um disco B de 5.400 RPM. Ele vai atuar na velocidade do menor. E se forem de tamanhos diferentes, ele vai utilizar somente a parte do menor. Então, um de 1 TB e um de 500 GB. Então, o espaço útil vai ser de 500 GB. Então, o ideal é que eu utilize o mesmo tamanho de mesma velocidade. A mesma marca até que não importa. Tá? Mas o ideal é que tenha a mesma velocidade e o mesmo tamanho. Reforçando então que RAID 1 não é backup. Tá? Fique atento a esse tipo de detalhe, porque pode ser cobrado numa certificação como a LPI. Então você teria que ter outra estratégia para backup. Tudo bem? Olá, Luciano, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom, tranquilo, galera. Até o RAID nível 1. Alguma dúvida? Ok. Vamos ao slide 10. Nesse slide 10, a gente tem uma figura mostrando como seria uma matriz com RAID nível 5. O RAID nível 5 é um dos níveis mais utilizados em servidores. Por quê? Ele traz para mim a vantagem da redundância e também da fragmentação dos dados. Fragmentação, com isso eu tenho que uma performance melhor em leitura e escrita. Veja só, eu tenho um arquivo dispositivo chamado /dev/md0 composto por 4 discos, HDA, HDB, HDC e HDD. Okay? Aparentemente a figura é mais complexa, mas é tranquilo de entender esse RAID nível 5. Qual que é a ideia? Veja só, eu tenho 4 arquivos aí representados pela informação A, informação B, informação C e informação D. E esses arquivos vão ser gravados de forma que sejam divididos, tá? E espalhados entre os discos da matriz. Então, por exemplo, a informação A é fragmentada em A1, A2 e A3. E eu tenho um fragmento chamado PA. Tá? Esse fragmento PA, ele é um fragmento que é utilizado para você recuperar uma informação caso um dos discos da matriz tenha uma falha. É o que a gente chama de código de paridade. Por exemplo, se eu tenho aí A1, A2, A3 e PA, e eu perco o disco HDC, eu perco o fragmento A3. O que eu posso fazer? Com os fragmentos A1, A2 e PA, eu posso gerar o A3 através de aritmética binária. Certo? O RAID nível 5 permite você perder no máximo um disco na matriz. Tá? Se você perder mais de um, você já não consegue mais recuperar as informações. Porque ele tem que combinar as informações que estão espalhadas nos discos, tá? Podendo ser recuperado caso falhe apenas um disco. Okay? Essas informações ficam separadas, por exemplo, eu não vou ter A1, A2 e A3 e PA no mesmo disco. Por quê? Se por acaso eu der um azar e perder esse disco que contém A1, A2 e A3 e PA, eu não tenho redundância. Eu não vou ter como recuperar essas informações. Então, obrigatoriamente, tem que ter uma fragmentação e eu vou espalhar essas informações em todos os discos. Então, o RAID nível 5, eu vou ter a fragmentação que influencia no desempenho. Okay? E vou ter a redundância, que vai me dar o quê? Disponibilidade de serviço. Mas eu só posso perder no máximo um disco. Para o RAID nível 5, eu tenho que ter no mínimo 3 discos. Ok?
No mínimo 3 discos. O Douglas está perguntando, no caso de falha, é somente trocar o disco por um disco de mesmas características? Sim. Você pode fazer essa troca, como a gente chama de troca quente. Com o servidor ligado, você substitui esse disco. Só que você tem que tomar o seguinte cuidado, tá? Fazer essa troca o mais rápido possível, porque após você adicionar esse disco novamente na matriz, você tem um tempo de sincronização desse disco, tá? Com os outros da matriz. Então, dependendo da quantidade de dados, isso aí pode levar um bom tempo. Se nesse meio tempo aí outro disco falhar, aí já era. O RAID nível 6 permite você ter até 2 discos falhando. Tá? Ele tem as mesmas características do RAID 5, com a vantagem de poder falhar um segundo disco. No caso de falhar um disco, se ele fica indisponível, não. Tá? Você vai ter problema caso mais um disco falhar e o outro ainda estiver em processo de sincronização ou não tiver sido substituído ainda. Certo? Qual que é a desvantagem do RAID nível 5? Primeiro, pode falhar só um dos discos da matriz. Segundo, eu passo a perder um pouco da minha área útil. Quando eu falo área útil, é armazenar os arquivos que você precisa. Tá? Veja só, 25% dos discos, no caso de eu ter uma matriz com 4 discos, fica reservado para códigos de paridade. Então veja no HDA, tem o fragmento C1, B1 e A1. E tem o fragmento PD. No HDB eu tenho A2, B2, PC e D1. Ou seja, área útil eu tenho para D1, B2 e A2. PC está ocupando um espaço que eu poderia gravar outro arquivo. Por isso que eu falei, ter redundância, ter desempenho, tem um custo. Tá? E a ideia do RAID 5 é o seguinte, eu sempre vou ter o espaço equivalente a um disco da matriz para códigos de paridade. Cuidado, espaço equivalente não quer dizer que eu vou ter um disco só para código de paridade, não. Tá? Os códigos ficam espalhados de maneira igual entre os discos. Então, se eu tiver uma matriz com RAID 5 de 10 discos, cada um de 1 TB, o espaço útil vai ser 9 TB. Então, é uma questão que pode cair na certificação LPI. Então, aqui vamos supor que eu tenho 4 discos de 1 TB. Total da matriz vai ter o quê? 4 TB. 3 TB para dados e 1 TB, pegando cada espaço de cada disco da matriz, vai ser para códigos de paridade. Tranquilo a figura do slide 10? Ok? Pessoal, lembrando que ao final da aula eu vou sortear um curso, tá, da nossa formação Linux, o primeiro curso. Bom, vamos lá. O objetivo não é entrar em cada nível de RAID. Tá? Então é uma aula demonstrativa em que eu vou mostrar para vocês o RAID 5 na prática. Mas na nossa formação Linux a gente mostra o espelhamento, né, que é o RAID nível 1. Como preparar um servidor desde a sua concepção de particionamento, de layout, para trabalhar com RAID desde o início. Não só com RAID, mas também com LVM, que eu vou explicar daqui a pouco. Diga, Douglas. Se não houver documentação, como saber qual RAID está o server? Bom, existe um comando chamado mdadm, que eu vou mostrar mais à frente, que tem como você puxar relatórios, tá? do arquivo dispositivo que representa a matriz.
Então, por exemplo, MD0 tem um comando que eu vou mostrar ao final da aula para vocês, que vocês podem utilizar, que ele fala como está o status da matriz, quantos discos estão funcionando, se tem algum falho, se tem algum removido, qual é o nível de RAID. Tá? Tem um comando bem simples para isso. Tranquilo? Bom, vamos lá. Então, outra questão, só para reforçar, quem for fazer certificação LPI, no final desse slide aqui está dizendo o seguinte: o RAID 5 pode ser usado a partir de 3 discos. Tá? No caso, então isso aqui é a quantidade mínima. Então essa pergunta já caiu na prova. Então são 3 discos. Ok? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o que é o LVM, né? O que isso traz de vantagem. O LVM significa Logical Volume Manager, gerenciador de volumes lógicos. Isso aqui é muito utilizado em servidor, até mais do que o RAID via software. Tá? Por quê? O LVM permite eu combinar vários discos rígidos, o espaço de cada disco rígido, somar e criar um disco maior, um disco entre aspas, tá? Uma matriz. Ficaria mais fácil entender assim. Ou seja, se eu tenho lá 3 discos de 1 terabyte cada, eu posso criar, utilizando a tecnologia de LVM, um disco, uma matriz com a capacidade de todos os discos rígidos, por exemplo, 3 tera. E com esse disco criado pelo LVM, que a gente chama de VG, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu posso criar volumes lógicos, por exemplo, com um tamanho maior do que um disco que eu teria de 1 tera. Então, se eu tenho um VG de 3 tera, eu posso criar um LV, que é um volume lógico, de 1,5 tera. E colocar esse LV para ser um ponto de montagem no meu servidor. Por exemplo, um diretório, uma pasta, no qual eu vou compartilhar arquivos na minha rede. Quando a gente vai instalar uma distribuição Linux, ou vai definir o tamanho para uma partição de um diretório de dados em rede, vocês podem perceber que a gente nunca tem certeza de quanto de espaço deixar para aquela partição. Porque geralmente a gente deixa um espaço a mais, que não vai ser utilizado, ou você acaba tendo que aumentar esse espaço pela demanda ter aumentado. Por exemplo, o diretório home no Linux, ele serve para quê? Armazenar os diretórios pessoais. Então suponha que a quantidade de usuários vai crescendo, só que a quantidade que você determinou para aquele diretório já acabou, aquele espaço acabou, precisa aumentar. Então uma forma de você fazer isso com a máquina em execução, com o servidor ativo, é utilizar o LVM. Porque você vai ter a flexibilidade de redimensionar o seu volume lógico. Ou seja, se eu tenho um espaço sobrando, eu vou poder aproveitar numa outra partição. Então eu tenho um aproveitamento melhor do espaço em disco. Então essa é a vantagem do LVM. Ok? Então LVM significa Logical Volume Manager. Então vou ter a flexibilidade de gerenciar os meus discos com o intuito de redimensionar quando for necessário, aumentando ou diminuindo, sem prejudicar o funcionamento do sistema. Tranquilo? Isso, já posso preparar o meu sistema operacional desde a instalação para que os meus diretórios, as partições dos meus diretórios já possam iniciar ativadas com LVM. Ok? Embora a quantidade de espaço em disco tenha aumentado bastante, a gente sempre precisa de espaço em outras partições. Porque falta um estudo melhor para definir um tamanho adequado para cada partição. Então uma forma de você não ficar paranoico com isso é já projetar o seu servidor para trabalhar com LVM desde o início. Tá? Aqui a gente vai ver a integração do RAID com o LVM. Tá? Para poder acompanhar essa aula, vocês têm que ter
baixado a máquina virtual lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Quem não conseguiu baixar a tempo, não tem problema, nossa aula está sendo gravada. Tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo no máximo até amanhã. Ok? Bom, então para a gente mexer com LVM, a gente tem que entender três conceitos simples. Okay? O que é um PV? PV é uma abreviação para volume físico. Ou seja, para criar um LVM eu tenho que definir quais são os discos que eu vou utilizar para montar a matriz. Tá? Pode ser vários discos diferentes ou partições diferentes, porque o Linux trata a partição como se fosse um disco independente. Tá? Mas o ideal é que você trabalhe com discos diferentes mesmo. Tá? Com discos independentes. Ok? Então, PV vai ser o dispositivo físico. Esse PV, além de poder ser um disco, pode ser uma matriz criada com RAID, por exemplo, um MD0, um MD1, etc. Tá? Tranquilo? Então, o PV serve para criar um número de identificação chamado UID para cada disco da matriz. Eu só posso criar um VG, que é um agrupamento de PV, obviamente, se eu tiver os PVs definidos. Certo? O VG é como se fosse um discão, né, vulgarmente falando, com a somatória da capacidade de disco de cada PV. Então vamos supor, eu tenho um disco SDA, um SDB, um SDC. Vou definir o SDA como PV, o SDB como PV e o SDC como PV. E crio um VG, que é um grupo de volume. Tá? Então, cada um tendo 1 tera, eu vou ter 3 tera, um VG de 3 tera. Eu posso pegar esse VG e particionar. Tá? Essa partição é o que a gente chama de volume lógico. Tá? Ou LV. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar PV, VG e LV para simplificar na hora de falar sobre esses assuntos. Tranquilo? Então, é o LV que o usuário vai utilizar para gravar os dados. Então, de forma que se o meu LV tem 1,5 tera e eu preciso aumentar mais meio tera, de onde eu vou tirar isso? Do VG. Ok? Se eu quiser diminuir meio tera, para onde vai voltar isso? Para o VG. E eu posso ter vários LVs para cada VG que eu tiver. Então eu posso ter um aproveitamento desse espaço em outros volumes lógicos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo o conceito de PV, VG e LV. Então, a partir de agora, eu estou considerando que todos vocês estão com o VirtualBox instalado na máquina e já tenham importado o appliance, a máquina virtual, disponibilizada no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Okay? O que eu vou fazer a partir de agora? Como eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou desativar a câmera. Tá? Vamos ficar só com áudio. Para quê? Para que você não tenha... como é que eu posso dizer? Pausas no áudio, tá? Porque cada um tem um link diferente e a internet não é boa em toda a região do país, infelizmente, tá? Então, a partir de agora eu desativei o vídeo, ok? Qual que é o cenário que a gente vai utilizar? Os cursos da eGeek Academy são baseados em cenários para que prepare vocês para o mundo real. Tá? Para que não seja ensino de conteúdo solto. Então a gente cria esses cenários. É claro que isso aqui é um micro cenário. Na nossa formação Linux a gente tem um cenário macro, onde a gente tem um propósito a cada aula de ir montando um servidor. Ok? Mas como é uma aula demonstrativa e a gente precisa mostrar a nossa metodologia, a gente criou algo mais simples que a gente pudesse executar no máximo no período de 2 horas. Ok? Então qual que é a ideia? Eu tenho uma máquina virtual. Se vocês já tiverem baixado a máquina
lá do ambiente virtual tem quantos discos rígidos? Vocês chegaram a checar? Como que eu vejo isso? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho, pessoal. Acabei desativando aqui acidentalmente o software para poder compartilhar a tela, tá? Só um minutinho. Que eu vou ativar novamente. Isso, tem 3 discos. Um de 20 e 2 de 8, né? O que vocês vão fazer? Aliás, por enquanto não faça nada, tá? Eu vou precisar do seguinte. Qual que é a ideia? Deixa eu voltar aqui à apresentação. A gente vai precisar de mais 3 discos, ok? No caso, quem já tem 2 de 8, certo? Então vocês vão acrescentar mais 3. Quem não sabe como faz isso no VirtualBox, tranquilo, eu já vou mostrar, tá? Deixa eu só ativar aqui o nosso compartilhamento de tela. Só um instante. Ok. Pessoal, quem está me ouvindo, digita áudio, por favor. Teste. Ok. Bom, vou compartilhar a tela com vocês. Bom, conseguem ver a minha tela do VirtualBox? Ok. Olha só. Então vamos supor que você já tenha importado a sua máquina virtual. Aqui no caso eu tenho uma máquina chamada Debian Curso Comandos Grátis. Olha só. No meu caso, se eu for aqui em Storage ou Armazenamento, dependendo aí se tiver traduzido na sua interface, no meu caso aqui está falando que eu só tenho um disco de 20 GB. Olha só, na minha máquina aqui Debian Aula RAID LVM, eu tenho, além do disco de 20 GB, eu tenho mais 5 discos de 8 GB. Todos do tipo SATA. Então, quem baixou a máquina virtual lá do nosso ambiente virtual, vai ter 3 discos. De modo que, como eu preciso de 5 discos de 8 GB para montar a matriz, vocês vão ter que acrescentar mais 3. Tá? Deixa eu só fechar aqui essa máquina virtual. Tive um probleminha nessa máquina virtual aqui. Vamos lá. Então olha só. O que eu vou fazer para acrescentar mais discos? Olha só.
Eu seleciono a máquina virtual que eu quero, vou em configurações, se tiver em inglês, settings. Vocês vão clicar aí no ícone storage. Aqui na controladora SATA, vocês vão clicar nesse ícone aqui para adicionar um disco rígido. Add a hard disk. Então eu vou criar um novo disco rígido. Vou deixar o nome dele aqui, vamos colocar aqui HD1. Vou deixar aqui 8 GB, tipo VDI. Aí você pergunta, mas não é muito espaço só para teste? A gente vai criar ele dinamicamente alocado, ou seja, ele não vai usar isso aqui de uma vez no seu disco rígido. Okay? Então fica tranquilo. Do tipo VDI, dinamicamente alocado. Se eu fosse criar aqui, ó, Fixed Size, aí sim ele já ocuparia esse espaço. Como é só para teste, a gente não precisa preocupar muito com o desempenho aqui nesse teste, a gente vai criar dinamicamente alocado. Então a gente cria um HD1. No meu caso, como eu só tenho o disco do sistema, eu vou ter que criar os 4. Vou chamar aqui de HD2, 8 GB. VDI dinamicamente alocado. Cuidado para não remover o primeiro lá, hein? Então, enquanto eu crio aqui, vocês criem aí também. Vou criar mais um para finalizar. HD5. 8 GB dinamicamente alocado do tipo VDI. Então agora eu tenho 5 discos de 8 GB cada. Dou um OK. OK. Deixa eu só verificar aqui se está ativado uma interface de rede para eu poder acessar do Mac. Tá? Bom, vou ligar a máquina virtual. Uma pergunta do Denis. No caso, a VM importada está com discos como .vmdk. Coloca VDI, tá? Pode deixar VDI. Aí você já pode ligar a máquina virtual. Tranquilo? Deixa eu mostrar um terminal aqui maior que vocês vão enxergar melhor. Tá? Com essa fonte aqui, com esse terminal, fica melhor para enxergar, certo? Pessoal, tranquilo até aqui? Deixa eu só abrir o slide aqui em outro computador para eu acompanhar aqui com vocês. Então, ao invés de ficar mostrando o slide para vocês, eu vou mostrar o meu terminal, tá? Caso vocês queiram acompanhar o slide, ele já está disponível para download lá no ambiente virtual, no site. Então, só um minutinho para a gente já fazer juntos aqui. Aproveitando para perguntar, né? Até aqui está tranquilo. Então, eu estou mostrando aqui o que era para ser feito no slide 15. Aliás, deixa eu voltar rapidinho no slide aqui. Então, olha só. Então, a gente adicionou 5 discos de 8 GB, certo? Esses discos vão ser os nossos PVs. Tranquilo? HD1.VDI, HD2.VDI vão ser nossos PVs. A gente vai criar um RAID nível 5 composto por 5 discos, tá? Onde um disco vai ser definido como reserva. Vai deixar
como spare, como a gente diz. Tá? Então a gente vai pegar esses 5 PVs, ou melhor, esses 5 discos, criar uma matriz chamada MD0, e esse MD0 é que vai ser o PV. Tá? Para ficar mais claro, o MD0 é que vai ser o PV. E o MD0 vai ser composto por esses 5 discos. Então, se a gente pegar 5 discos e multiplicar por 8, que é o tamanho de cada um, dá quanto? 40 GB. Certo? 8 vezes 5, 40. Só que o RAID nível 5, de espaço útil, eu só vou ter quanto? De espaço útil para gravação dos dados aí que a gente vai ter no servidor. De espaço útil só 32 GB. Por quê? O espaço equivalente a um dos discos fica para código de paridade. Por isso que esse MD0 vai ser um PV de no máximo 32 GB. A gente vai criar um VG chamado dados, que vai ficar em /dev, ok? Composto por esse MD0. E esse VG, eu vou criar a partir desse VG dados um LV chamado LV_home de 8 GB, inicialmente com 8 GB. E vai ficar localizado em /dev/dados. Tranquilo? Então até aqui, o que a gente fez foi só o item 1 do slide 15. Primeiro item do slide 15. Então eu vou para o slide de número 16. Aqui no slide 16 a gente tem uma figura mostrando aí, no caso, os 5 discos que a gente tem. Então quem pegou a máquina virtual no site já tinha 2, já tinha o SDB e o SDC. Então acrescentou o SDD, o SDE e o SDF. Lembrando que os discos SATA no Linux são representados pela seguinte nomenclatura. SD, que significa que ele é SATA ou SCSI, e uma letra que indica a ordem no qual o disco foi inserido. O SDA é o disco que está no nosso sistema operacional. Ok? Então eu vou pegar SDB, SDC, SDD, SD e SDF e compor a matriz MD0. Para um RAID nível 5 eu vou ter um espaço útil de 32 GB. Vou pegar esse MD0 e defini-lo como PV, como volume físico, e depois criar um VG. Ok? Então no caso o meu VG vai ter 32 GB também. O LV é que eu vou criar com 8 GB inicialmente, mas depois eu posso redimensionar, e vou montar numa pasta chamada /srv/dados. O diretório /srv foi definido pela FHS, File System Hierarchy Standard, que é um padrão para a criação de diretórios do sistema Linux, que arquivos que vão ser utilizados por serviços no servidor fiquem localizados em /srv. Tá? Esse SRV vem de server. É obrigatório? Não. É só como é que eu falo? Um padrão para organizar melhor os arquivos no disco. Ok? Então eu vou voltar ao compartilhamento do desktop. Todo mundo consegue ver meu terminal novamente? Tranquilo? O que eu preciso fazer agora, pessoal? Preciso verificar se os meus discos foram realmente inseridos. Eu dou um cat no arquivo /proc/partitions. Então, esse arquivo partitions, na verdade, ele não existe no disco rígido. Esse /proc é uma pasta que não existe no disco, e sim em memória, que traz informações sobre nosso sistema e também sobre processos. Esse arquivo partitions vai mostrar todas as partições que eu tenho no sistema. Então, se eu visualizar aqui SDB,
SDC, SDD, SD e SDF significa que os meus discos foram inseridos. Às vezes você inseriu os discos, né, fisicamente, mas por algum motivo o sistema operacional pode não ter reconhecido. Se isso acontecer, o que vocês podem fazer? Ou seja, se não aparecer aqui SDB, SDC e assim sucessivamente, eu posso executar um comando chamado partprobe. Partprobe, né? Só que para usar esse comando eu tenho que instalar o pacote parted. É um pacote pequeno, instala rapidamente. Eu dou uma aptitude install parted. Ok? Aí você executa partprobe e dá um cat no partitions novamente para verificar se realmente ele inseriu esses discos. Certo? Até aqui, todo mundo junto. Ok. Posso ir para a próxima etapa. Agora eu vou ter que instalar o RAID, né? Então eu dou uma aptitude install mdadm. Aptitude install mdadm. Ele vai cair nessa tela azul com o seguinte título: configurando mdadm. O que vocês vão fazer? Vai em OK, tá? Com o tab, dá Enter. Aí vai cair na seguinte janela: grupos MD necessários para o sistema de ficheiros raiz, sistema de arquivos raiz, é porque está em português de Portugal, tá? Ele vai deixar aí all, todos. Deixa essa configuração padrão que a gente vai configurar na mão isso, tá? Vai em OK, dá um tab, OK. Aguarda enquanto é finalizada a instalação. Ok, aqui finalizou. O Denis falou, aqui foi não. Qual foi a mensagem que deu, Denis, quando você tentou instalar? Tem que estar com a internet ativa na máquina virtual. Vamos fazer o seguinte, Denis. Dá um ifconfig e verifica se você está com a ETH0 com o IP 10.0.2.15. Seu ifconfig retorna isso? ETH0 com IP 10.0.2.15. Tenta fazer o seguinte. Executa o comando mi-tool. mi-tool. O que ele retorna aí para você? Quais as interfaces ele retorna? No meu aqui está retornando ETH0, ETH1 e ETH2. Significa que eu tenho 3 placas de rede nessa máquina. ETH0 e ETH1. Executa então dhclient ETH0. dhclient ETH0. Aí dá um ifconfig e vê se essa interface levantou e está com IP 10.0.2.15. Tá? Então agora você vai conseguir. Depois por e-mail você me manda uma mensagem perguntando como faz para isso ficar guardado, né? Toda vez que você reiniciar não precisar fazer isso. Tá? Então vai lá, dá uma aptitude install mdadm. Que agora ele vai obter a partir de um repositório na internet.
Ah, isso, pode deixar como rol, deixa as configurações padrões. Tá? Pode ir dando Enter até finalizar a instalação. Pessoal, todo mundo conseguiu instalar? Ok. Então, pessoal, vamos recapitular. Onde que a gente está? A gente quer criar um RAID com LVM. Para poder criar o LVM, eu tenho que ter um PV. O PV que eu vou criar aqui vai ser a partir de uma matriz, um RAID nível 5. Certo? Então, instalei o RAID e acrescentei os discos, 5 discos de 8 GB cada. Até aqui tranquilo. Instalei o RAID, só que agora eu tenho que criar a matriz. Como que eu crio a matriz? Cuidado para não errar o comando, tá? Que é cheio de detalhes. Então vamos lá. mdadm espaço traço create ou hífen, né? Espaço. Ou seja, eu vou criar uma matriz e vou chamar de /dev/md0. Ainda não dá enter, tá? O comando não terminou. Agora eu vou informar, depois do md0 que eu dou um espaço, qual é o nível, qual é o level. Então, traço level igual a 5. Espaço, vou ter que indicar agora a quantidade de HDs. Traço hide, devices igual a 5. Espaço, agora eu vou indicar todos os arquivos dispositivos que representam os discos que eu inseri. Então é /dev/sdb, espaço, /dev/sdc, espaço, /dev/sdd, espaço, /dev/sde, espaço, /dev/sdf. Tá? Confere antes de executar. mdadm espaço traço create espaço /dev/md0 espaço traço level igual a 5 espaço traço hide devices igual a 5 espaço /dev/sdb espaço /dev/sdc até o SDF e pressiona Enter. Então, no meu caso aqui, ele criou um RAID nível 5. Veja que ele diz aqui, array ou matriz /dev/md0 started, iniciado. Tranquilo até aqui? Pessoal, tranquilo? Uma forma de monitorar o meu RAID é utilizar o comando watch. Num outro terminal, você abre um outro terminal, Alt F2, e dá watch cat espaço /proc /mdstat. Tudo que você faz no RAID é direcionado para esse arquivo mdstat. Tá? Como aqui eu estou com um terminal só, eu não vou executar. Não é obrigado você executar. Tá? Mas deixa eu ver aqui as últimas linhas desse arquivo. Olha o que ele fala. Eu tenho aqui um MD0 ativo, RAID 5. SDF, SDE, SDD, SDC e SDB. Então ele vai mandando informações para esse arquivo para monitoramento. Então eu vou dar um clear para limpar a tela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso persistir essa configuração que eu fiz em arquivo. Para isso eu vou ter que executar o comando mdadm examine espaço traço scan espaço maior. Cuidado, pessoal, pelo amor de Deus. Aqui o pessoal costuma colocar só um sinal de maior. Qual que é o problema? Você sobrescreve o arquivo que já existe.
e eu quero mandar essa informação para o final do arquivo destino, que vai ser o /etc /mdadm mdadm.conf. Cuidado, é maior aqui, hein? Então, o pessoal que tiver com sono, fica esperto. Então, esse comando vai fazer o quê? Vai verificar as matrizes que você criou via linha de comando e vai mandar isso aqui para o arquivo mdadm.conf. Ok? Dá um Enter. Então, ele vai colocar lá no final do arquivo mdadm.conf o array que você acabou de criar. É isso que ele faz. Aqui eu mandei ele mostrar as 3 últimas linhas do arquivo. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, com isso, a gente acaba de finalizar o slide de número 24. Então, eu vou limpar a tela e vou para o próximo slide. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Sim ou não? Tranquilo? Ótimo. Então, continuando aí. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar um diretório vazio, tá? Para a gente poder testar esse MD0. Então, a gente vai criar aqui o diretório /srv/dados, ou melhor, a gente vai criar a pasta dados dentro do /srv. Comando para criar uma pasta vazia é o mkdir, certo? Dá um ls em /srv para confirmar a criação. Ok, aparece dados lá. O que eu vou fazer? Eu preciso agora formatar, criar um sistema de arquivos nesse MD0. Eu vou criar com um sistema de arquivos ext4, que é o padrão do Linux hoje em dia. Então, mkfs.ext4 espaço /dev/md0. mkfs.ext4 /dev/md0 espaço /dev/md0. O que eu vou fazer? Agora eu tenho que montar esse /dev/md0 no diretório que eu criei. Então é o comando mount espaço /dev/md0, que é o arquivo dispositivo, espaço /srv/dados. Ok? Para verificar se realmente foi montado, ou seja, já está disponível para poder criar arquivos lá, df espaço -t maiúsculo, h minúsculo, pipe grep md0. O que esse comando faz? O comando df é para ver quais são as partições montadas. Com o parâmetro t maiúsculo, eu consigo ver o sistema de arquivo de cada partição. E o H me mostra no tamanho, na unidade de medida mais próxima. Se tiver mais próximo de mega, mostra em mega. Se tiver mais próximo de giga, mostra em giga. O pipe ele vai pegar a saída que o DF vai utilizar e mandar para o grep, que é um filtro, que vai falar o seguinte: eu só quero que mostre as linhas que tem a palavra MD0. Só para facilitar o que vai ser mostrado na tela. Então ele fala /dev/md0 como ext4 32 GB. Certo? Ele vai falar que tem 1% aí sendo usado. Isso é para os metadados do dispositivo físico. Então se apareceu isso aqui, significa que até aqui está tudo ok. Então realmente tem 32 GB de área útil total. Certo? Só que eu não vou utilizar o MD0 diretamente, eu vou utilizar ele como PV no meu LVM. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou desmontar o /srv/dados. Se você executar o DF novamente, fazendo um filtro no MD0, não vai retornar nada, porque foi desmontado. Até aqui, tranquilo. Até o slide 25, todo mundo junto. Tem alguma dúvida?
Ok. Posso ir para o slide 26? A parte do RAID de criação está pronto. Está feito. O que a gente vai fazer? Agora, a partir do slide 26, a gente vai instalar o LVM. Pacote LVM2. Assim que finalizar a instalação do pacote LVM2, me avisa, ok? Douglas, ok. Denis também. Para quem perdeu, instalar o pacote LVM2. Aptitude install LVM2. Pessoal, lembrando que após a aula vocês têm um laboratório para ser feito. Fazer esse laboratório baixando novamente a máquina virtual, tá? Como a gente já vai ter mexido nessa máquina, vai atrapalhar vocês fazerem o laboratório. Tá? Então importa de novo o arquivo, depois que terminar a aula, para vocês poderem testar o conhecimento de vocês em LVM. Tá? O laboratório está no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Para download. E as respostas também, mas tente fazer sozinho. Execute o script de correção automática para você ver o que você errou, o que você acertou. E em último caso, consulte o gabarito. Em qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para mim, tá? Ok, pessoal, vamos criar o PV. Vou dar um clear para limpar a tela. Para criar o PV, é o comando pv create espaço /dev /md0, que é a minha matriz. Dou Enter. Se deu tudo certo, ele vai te apresentar essa mensagem aí, ó, escrevendo volume, dados no volume físico para o disco /dev md0. Volume físico md0 criado com sucesso. Para ver se realmente foi criado, eu executo o comando pv display. Então ele vai falar o seguinte aqui, ó, MD0 é um novo volume físico de 32 GB, 31,98, ele não te dá exato. Aí ele te fala pvname /dev /md0, vgname ainda não tenho, pvsize o tamanho e o ID do PV lá embaixo, tá? Até aqui, até o PV Display, tranquilo? O PV Display é para mostrar as informações sobre todos os PVs que você tiver. Bom, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar um VG. Comando VG create, espaço, vou chamar de dados, espaço /dev /md0, que é o meu PV. Dou Enter. Então ele vai falar grupo de volume dados criados com sucesso. Para obter informações sobre esse VG, você executa VG display. Veja que os comandos são bem parecidos. PV display, VG display. O "-v é para trazer informações mais detalhadas e o nome do VG, que é dados. Então veja tanto de informações que ele vai trazer: VGName, o formato LVM2, acesso, leitura e escrita, que é o read write, VG status resizable, ou seja, redimensionável, etc. Tá? E de qual PV que compõe, que é /dev /md0.
O PV status está como allocatable ou alocável, né? Tá? Ou você dá só VG display sem parâmetro. Traz menos informações. O menos V é o verbose, ele traz detalhes. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um LV. O meu VG tem quanto de tamanho total? 32, né? Se a gente for arredondar. Eu quero criar um LV de 8 GB. Então eu vou utilizar o comando LV create, espaço "-L maiúsculo, para indicar o tamanho, espaço 8G, ou seja, 8 GB, "-N de name, para dar um nome para esse LV, que eu vou chamar de LV underline dados, espaço o nome do VG, que é dados. Então, "-L define o tamanho, que vai ser 8 GB, "-N define o nome do LV e, por último, eu informo de qual VG eu vou criar esse LV. Tranquilo? LV create, espaço, traço "-L, maiúsculo, espaço 8G, espaço "-N, ou traço N, espaço LV underline dados, espaço dados. Dou Enter. Então, se deu tudo certo, ele vai falar volume lógico criado. Aí eu vou executar LV display para garantir que está tudo ok, para ver se está tudo ok. Espaço "-V. Aonde que fica o LV underline dados? Em /dev /dados. /dev /dados é o que? É o VG. LV underline dados. Então, caminho absoluto, caminho completo. Se você tem dúvida, o que é caminho completo, caminho absoluto, dúvida em algum comando básico que eu tenha mostrado nessa aula, eu convido você a fazer o nosso curso de comandos, que está lá no nosso ambiente virtual, gratuito, de 12 horas. Então aproveita que ele vai ficar gratuito somente até a semana que vem, somente até segunda-feira, tá? Então, assim, é um curso muito bom para vocês pegarem pelo menos os comandos básicos, dar uma revisada. Ok? Para quem for fazer a formação, já vai vir com uma base boa para o curso. Então, veja só. LV Path é o caminho desse LV, o caminho completo, caminho absoluto. /dev /dados, /LV underline dados, o LV name é o nome, VG name dados, o número de identificação do LV, o acesso, né, de escrita do LV está read e write, ou seja, leitura e gravação, e outros dados, né, como disponibilidade, available, LV size, tamanho 8 GB, certo? Então aqui a gente conclui o slide de número 26. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Então a gente já criou o nosso volume lógico, tá? A partir do nosso PV, que é uma matriz, que é um RAID nível 5. Vamos ao slide número 27. Eu já tenho o LV, ou seja, eu já tenho a partição para eu poder usar. Para ver o tipo de RAID, você dá mdadm, espaço, traço, detail, espaço, /dev /md0. A saída é grande, viu, Douglas? Deixa eu colocar um pipe more para paginar. Então aqui ele fala que o MD0 é um RAID 5. Estado está limpo. Dispositivos ativos 5. Dispositivos trabalhando 5. Failed, ou seja, falho 0. Reservas 0.
Então, mdadm espaço traço detail espaço barra dev barra md0, ou seja, o nome do arquivo dispositivo. Ok? Conseguiu ver qual é o tipo? De nada. Bom, continuando, a gente está no slide de número 27. Então a gente tem a partição lógica para poder usar. Só que a gente ainda não formatou ela com o sistema de arquivos. Então o que a gente vai fazer? mkfs.ext4 espaço barra dev barra dados lv underline dados. Então eu vou trabalhar com volume lógico. Ok? mkfs.ext4 espaço barra dev barra dados barra lv underline dados. Tranquilo? Todo mundo criou o sistema de arquivos ext4 no lv underline dados. Tem que indicar o caminho absoluto, viu? Barra dev, barra dados, barra lv underline dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar esse lv em barra srv barra dados. E vou dar um df espaço menos th. Veja só. Deixa eu fazer um filtro. Pipe grep. Dados. Clear. Olha só. Veja que o ponto de montagem aqui, ou melhor, arquivo dispositivo, está sendo referenciado por barra dev, barra mapper, barra dados, traço lv underline dados, ext4, tamanho 7,9 GB, ou seja, quase 8 GB, 146 MB usado, 7,4 GB livre, 2% sendo usado. Tranquilo? Todo mundo obteve as mesmas informações? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Boa noite, Hudson. Pessoal, o Hudson é ex-aluno meu aí de outra empresa. Convidei ele para conhecer o nosso ambiente. Está no finalzinho da aula, mas só para ele conhecer o nosso ambiente de webconferência. Hudson, eu estou ministrando uma aula aqui para eles de RAID LVM. Tranquilo, galera? Posso ir para o slide 28? Pessoal, acabei pulando a etapa de apresentação. Quem quiser saber sobre mim, lá no site, vocês vão em Sobre Nós, tá? Lá tem meu currículo, tem o currículo do César, que é meu sócio. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre nós, tá? Então vamos para o slide 28. Então eu tenho aqui um LV de 8 GB. Vamos supor que agora eu preciso aumentar a 2 GB. Eu preciso de mais 2 GB de espaço. Eu quero de 8 para 10. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, o ideal é fazer um backup antes do conteúdo desse diretório.
do barra srv barra dados. Tá? Sempre faça backup. Ok? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, depois de fazer o backup, eu vou desmontar essa partição. Lógico, esse LV. O mount espaço barra srv barra dados. Ok? Se eu der um df de novo, eu não vou ter nenhuma informação, ele não vai retornar nada. Significa que ele foi desmontado. Então eu quero aumentar de 8 para 10. Qual que é o comando? É o comando lv extend espaço menos L maiúsculo, espaço mais 2G, ou seja, eu vou aumentar 2 GB, espaço barra dev, barra dados, barra LV underline dados. Dou Enter. Então ele falou aqui, ó, extending logical volume, ou seja, estendendo o volume lógico LV dados para 10 GB. Redimensionamento feito com sucesso. Só que tem um detalhe. Eu tenho que redimensionar no LVM, no volume lógico e também no sistema de arquivos. Como a gente está utilizando um sistema de arquivos ext4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma checagem de integridade antes de redimensionar no sistema de arquivos. Para isso é o comando e2fsck, espaço "-f", que é para forçar a checagem. Se tiver algum problema, ele tentar corrigir. Barra dev barra dados, barra lv underline dados. Executa. Então, é obrigado a fazer isso? É recomendável. Mas é tão recomendável que eu falo para vocês, sempre faça isso. Sempre. Tá? Aí depois você vai dar um resize 2fs, que é para redimensionar no sistema de arquivo. Quando a gente vai aumentar, a gente não precisa indicar o tamanho final. Então a gente só indica o volume lógico. Resize 2fs, barra dev barra dados, barra lv underline dados. Dá um Enter. Se você não executar o e2fsck, o resize 2fsck pode cobrar isso de você. Eu só executo se você executar anteriormente a checagem de integridade, que é o e2fsck. Feito isso, aí você vai fazer o quê? Montar novamente esse volume lógico. Mount, espaço, o volume lógico e o destino, que é o barra srv barra dados. Tranquilo até aqui? Dá um df espaço menos th grep dados. Então veja que ele foi para 9,9, ou seja, 10 GB. Então aumentou. Então a gente vai dar um LV display nesse volume lógico e verificar aqui o tamanho dele, o LV size. Foi para 10 GB. Tranquilo? Pessoal, tranquilo? Tá, vocês estão conseguindo visualizar bem? Como que tá o delay? O Denis, uma dúvida. Se eu tivesse criado a partição 1 e a partição 2 e precisasse alterar o tamanho da 1, seria dessa mesma forma, sem problemas? Você fala dois volumes lógicos?
os dois volumes lógicos ficam independentes. Quando você vai redimensionar um ou outro, não depende do que tem no outro LV, mas sim se tem sobrando no VG. Entendeu? Então, se você quer acrescentar mais 2 e tem sobrando no VG, ok. Então, voltando aqui no terminal. Pessoal, mais alguma dúvida até aqui? Vamos ao slide 29. Slide 29 é diminuir o LV. Na hora de você diminuir, tem mais risco ainda de você perder dado. Então tem que fazer o backup. Como a gente não tem nada lá ainda, a gente vai desmontar o /srv/dados. Desmontei. Vou fazer uma checagem de integridade do sistema de arquivos. E2fsck, espaço "-f" para forçar, /dev/dados, /lv_dados. Então, na hora de diminuir, primeiro faça uma checagem de integridade no seu sistema de arquivos, tá? No LV. Antes de você diminuir no LVM, a gente vai diminuir primeiro no sistema de arquivos. Para diminuir, tem que fazer dessa forma. Certo? Então, estou no slide 29. Executei o comando 2 do slide 29. Para quem está acompanhando no slide. Tranquilo? Vou executar agora o comando resize 2fs, espaço "-p, espaço /dev/dados, /lv_dados, espaço 7g. Eu vou diminuir de 10 para 7. O Denis falou, tá dando uma picotada no áudio. Você não está fazendo download agora, ou upload? Pessoal, tá picotando para mais alguém? Douglas está picotando aí, Luciano, Sérgio. Parou? Quando picotar, pessoal, pede que eu repita o que eu falei, tá? Eu acho que pode ser porque eu tô pelo wireless, tá? E aqui onde eu tô hoje, eu tô perto de um telefone sem fio. Pode estar dando interferência, tá? Mas nas nossas aulas a gente utiliza o computador conectado a cabo mesmo, tá? Só que isso aí é muito relativo. Pode ser também do lado de vocês, alguma oscilação numa parte do cliente. Porque tem gente que dá problema, tem gente que não dá. Ok? Deixa eu voltar ao terminal. Então, a gente vai executar aqui o comando resize 2fs, espaço "-p, espaço o volume lógico, depois 7g. Tranquilo até aqui? Bom, ninguém perguntou para que serve o P no resize 2fs. O P, pessoal, é para mostrar uma barra de porcentagem durante a execução do comando resize, tá? Então seria esse X aqui, ó, uma barrinha indicando que ele está escaneando a tabela de inodes do sistema de arquivos. Para quem não sabe, a inode é um número de identificação para cada arquivo no disco. Seria mais ou menos a quantidade de arquivos que você tem no disco. A quantidade de inode. Agora que eu diminuir no sistema de arquivo, é que eu vou diminuir no LV.
Aí é o comando lv reduce, espaço menos L maiúsculo, menos, porque eu vou diminuir, 3G, porque eu quero ir de 10 para 7. Espaço, barra dev, barra dados, barra lv, underline dados. LV reduce, espaço menos L maiúsculo, espaço menos 3G, porque eu vou diminuir 3 GB, espaço volume lógico. Aí aqui ele te dá um aviso. Reduzir o volume lógico ativado para 7 GB, isso pode destruir seus dados. Por isso que eu falo, faça o backup. Aí ele fala, você realmente deseja reduzir o LV underline dados? Se você tiver feito o backup e tiver seguro, Y, de yes. Aí ele vai falar, reducing logical volume LV dados para 7 GB, operação feita com sucesso. Tá? Por preciosismo, eu vou executar novamente o comando E2FSCK para fazer checagem de integridade. Tá? E vou executar de novo o resize 2fs sem dizer o tamanho do volume lógico, porque eu já fiz isso antes. Por precaução. Veja que ele fala, olha, o sistema de arquivos já está com tanto de tamanho de blocos, nothing to do, ou seja, nada a fazer. Ou seja, isso aqui foi mais por preciosismo, tá? Na dúvida, execute, não custa nada. Agora eu vou montar esse volume lógico novamente para ver se reduziu de 10 para 7. Montei, vou dar um df espaço menos t maiúsculo h, fazer um filtro em dados. Então agora foi para 6,9, ou seja, 7 GB. Então diminuiu. Para obter informações, lv display, barra dev, barra dados, barra lv underline dados. Agora o lv size tem 7 GB. Tranquilo? Então até aqui todo mundo conseguiu fazer. A gente tem um volume lógico agora de 7 GB. E tem... Ok, vamos lá, de novo. Parou? Áudio. Quem está me escutando, digita áudio, por favor. Oi. Teste som. Acho que voltou, hein? Ok. Pessoal, até a diminuição do LV, tranquilo. Estão vendo o meu terminal? O comando LV display. Tranquilo? Alguma dúvida? Vocês querem que eu repita alguma parte? Ou posso seguir? Ok, então eu vou seguir. Qualquer coisa é só chamar aí que eu explico novamente. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu tenho um ponto de montagem de 7 GB. Se eu reiniciar o sistema agora, o meu volume lógico não vai ser montado. Eu quero que ele seja montado durante a inicialização. O que eu faço? Eu tenho que colocar uma linha no arquivo fstab, que fica em /etc. Cuidado ao fazer alteração nesse arquivo. Por precaução, vamos fazer um backup. Vamos dar um cp espaço /etc /fstab e vamos mandar esse arquivo para o /root. cp espaço /etc /fstab espaço /root. Um backup, caso você faça algo errado, tá? Porque isso aí contém a tabela de partição do sistema. Então ele usa isso aí para saber o que ele vai ativar durante a inicialização. O que ele vai montar.
Bom, para colocar no FSTab, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que descobrir qual que é o ID do arquivo dispositivo que representa o volume lógico. Para descobrir isso é o comando blkid espaço pipe grep. Aí eu vou colocar aqui /dev /mapper /dados traço lv underline dados. Aí como que você sabe que o arquivo dispositivo é esse? É só você executar o dh espaço -th pipe grep dados. Opa. Ou melhor, df, dh não, df. Aí ele vai falar aqui, ó, na primeira coluna, /dev /mapper /dados /lv traço underline dados. Ok? Então vou executar blkid para descobrir o ID que a gente tem que informar no FSTab. Cada arquivo dispositivo tem o seu. Eu dou um grep, porque eu quero só desse dispositivo. /mapper /dados traço lv underline dados. Então o ID, pessoal, está aqui, ó, na segunda coluna. Certo? Todo mundo consegue visualizar o ID? Eu quero pegar essa segunda coluna aqui e mandar lá para o final do arquivo FSTab. Certo? Todo mundo junto? Então, ao invés de pegar isso aqui e anotar num papel e depois escrever editando um arquivo com editor de texto, eu vou fazer isso de uma maneira mais fácil, para não errar isso aí. Olha o tamanho dessa cadeia de caractere. Anotar isso e colocar no editor de texto depois, o risco de errar é muito grande. Então, dessa saída que está mostrando aqui na tela, eu quero só essa segunda coluna. O que eu vou fazer? Repito o comando e acrescento ao final dele um pipe awk espaço "-f" maiúsculo, abro aspas, dou um espaço, fecho aspas. O que eu estou querendo dizer? O awk serve para eu pegar pedaços da saída. O que separa cada coluna da saída anterior? Não é um espaço? Antes de UID não tem um espaço e antes das aspas, antes do type não tem um espaço? Eu tenho que dizer qual que é o delimitador. É um espaço. E que eu quero mostrar somente a segunda coluna. Aí o que eu faço? Dou um espaço, aspas simples, print, espaço, cifrão 2, ou seja, eu vou mostrar a segunda coluna. Opa. Espera aí. Comando digitado errado. Denis. Denis, eu estou gravando, tá? Para alguns o áudio está picotando. Então, assim, se precisar repetir alguma parte, pode perguntar a parte que ficou com dúvida, que eu repito. Então vamos lá. blkid pipe grep /dev /mapper /dados traço lv underline dados pipe awk -f espaço -f abro aspas espaço fecho aspas espaço aspas simples abro chaves print cifrão 2 fecho chave e fecho aspas simples. Então aqui ele vai mostrar agora para mim só o ID. Tá? Mas tranquilo, se cortou, não entendeu, pode pedir que eu repito.
Então aqui eu só mostrei na tela. Eu quero pegar só isso aqui que está sendo mostrado, que é o ID, e jogar no FSTab. Para quem está boiando e não está entendendo o que é o FSTab, o que é o grep, o que é o AWK, eu recomendo o curso de comandos básicos, e lembrando que na formação completa eu explico tudo isso com detalhe. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou enviar isso aqui para o final do arquivo FSTab. Cuidado, hein? Maior, maior. Depois da aspa simples, ou melhor, do apóstrofo, maior, maior, barra etc, barra FSTab. Ou seja, eu vou mandar essa saída para o arquivo FSTab. Tá? Aí, com o seu editor de texto preferido, você pode utilizar o nano, barra etc, barra FSTab, ou o vim. Então você vai utilizar o que achar mais fácil. Para quem está começando agora, o nano é mais fácil. Aí eu vou lá no final do arquivo, no caso aqui linha 19, a primeira coluna já está definida, que é o ID. Aí o que eu tenho que definir? O ponto de montagem, eu dou um tab, coloco barra srv barra dados, tab ext4, que é o sistema de arquivos, as opções de montagem, que é defaults, tab 0, tab 2. Para quem não sabe como é definido o FSTab, isso aí vai ser mostrado na formação. Mas a primeira coluna a gente coloca o arquivo dispositivo, ou o ID dele. A segunda coluna o ponto de montagem. A terceira coluna o sistema de arquivo. A quarta coluna as opções de montagem, eu deixei o padrão. A quinta coluna, que no caso está 0, eu estou indicando que não vai ter backup durante a inicialização do sistema, porque isso aí está ultrapassado. Existem outras formas de fazer backup. Então 0 é para desativar. E o 2 é para fazer checagem de integridade durante a inicialização. Isso é importante. Salvo. E pronto. Na próxima inicialização, o meu volume lógico já terá sido montado. Certo? Para obter informações sobre o seu RAID, mdadm espaço -- detail espaço barra dev barra md0. Ok? Bom, pessoal, isso aqui é só um trecho do nosso conteúdo de RAID e LVM, tá? Na nossa formação isso é maior. Como aqui é uma aula apresentação, uma aula modelo, para vocês conhecerem o nosso ambiente, então a gente vai parar por aqui. O slide está disponibilizado no ambiente para baixar. Amanhã o vídeo vai estar para download, que é o nosso log, para você poder ver quantas vezes quiser. A gente tem um laboratório que é para vocês treinarem, já está disponibilizado no ambiente, que é um PDF. Baixem a máquina virtual novamente ou importa novamente. Não usa essa que vocês utilizaram durante a aula, porque senão vai influenciar no resultado. Tá? Ou seja, você só vai utilizar a máquina virtual com 3 discos que já vão vir prontos, inseridos para vocês, que é o SDA e SDB. Vocês vão montar um LVM com aquilo. Então deixa essa máquina virtual que vocês usaram hoje na aula guardadas, baixa a outra, importa novamente e utiliza uma do zero. Ok? Deixa eu voltar aos slides. Pessoal, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Estão vivos? Ok. Então, aqui no slide 31, tem as próximas atividades, que é fazer o laboratório. Lá tem um script de correção automática para você verificar se você está no caminho certo ou não. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail e tem o e-mail do meu sócio, que é o César. Tá? Pode mandar e-mail para qualquer um dos dois. Espero que vocês tenham gostado da aula. É claro que isso aqui é só um trecho bem pequeno da nossa formação, né? Nem RAID e LVM completo, mas é para convidar vocês a conhecer nossos cursos, a nossa metodologia. Ok?
o nosso sistema de webconferência. Gostaria de agradecer o tempo de vocês. Qualquer informação sobre cursos, vocês podem mandar e-mail para a gente ou ver no site. E antes de finalizar, eu gostaria de sortear um curso, ok? Uma vaga para um dos nossos próximos treinamentos. Então a gente tem o Denis, o Denner, o Douglas, o Hudson, o Luciano e o Sérgio, tá? Eu gostaria aí que o Douglas me dissesse um número de 1 a 6. Três. Ele achou que eu ia pegar o número da lista dele, da lista de participantes. Bom, 3. Eu vou somar aqui mais 3. Tá? 3 mais 3, 6. Chutou? Eita. Bom, 3 mais 3, 6. Então 6 caiu em Sérgio. Então Sérgio ganhou aí o primeiro curso da formação Linux. Quem não ganhou, não fique chateado, tá? A gente vai ter outras aulas nas próximas semanas, outras palestras que vocês vão poder participar, tá? E a gente vai sortear outras vagas para outros cursos também. Sérgio, me passa o seu e-mail, o seu sobrenome. Por favor. Sérgio Long Neto. SL_Neto @hotmail.com. Tá? Pra gente informar para você a data, os detalhes da turma, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com o César. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado mais uma vez. Amanhã já vai estar disponível para download essa videoaula, tá? De nada, eu que agradeço. Então é isso aí, espero vê-los em outras oportunidades e quem sabe em um dos nossos cursos, ok? Abraços, fiquem com Deus e até uma próxima.